Bom dia, irmãos. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Nós iremos dar continuidade ao estudo da revista Esperança em Tempos de Quarentena. E hoje estaremos estudando um pouquinho a lição 9, Palavras de Encorajamento. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Iremos ler do versículo 1 até o 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Moisés, o profeta que falava face a face com Deus, morre e deixa o seu substituto, Josué. Josué entra no seu lugar e recebe uma convocação direta e objetiva da parte de Deus. Não dá para a gente imaginar o que Josué pensou, né? Não dá para saber o que Josué pensou, mas dá para a gente imaginar. De um lado, um povo que acabou de perder o seu líder, seu grande líder. Do outro, uma cidade, a Terra Prometida, onde havia muitos inimigos, cidades fortificadas e um rio para passar, que no caso, né, é o Rio Jordão. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Será que Josué teve medo? Motivos ele tinha, né, irmãos? Nós vamos destacar, então, como um primeiro ponto, a questão da ansiedade e do medo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, o Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Cerca de 18,6 milhões de pessoas vivem com transtorno de ansiedade. A ansiedade, né, para os psicólogos, é um sentimento. A ansiedade é um estado em que leva a pessoa a sofrer antecipadamente por algum problema ou algo que ainda vai acontecer.
ou pode ser que nem aconteça, né? A pessoa sofre de forma prematura, de forma antecipada, né? Sofre por um futuro incerto, né? E o medo ele é uma emoção, um sentimento mais primitivo. Nós vamos ver mais à frente. Nós temos várias histórias da Bíblia que mostram que os personagens tiveram medo. Tem o exemplo de Neemias, de Gideão, né? Nós não vamos poder nos aprofundar nisso, mas tem vários exemplos de personagens, muitos outros que tiveram medo. A questão, irmãos, que o medo e a ansiedade é normal da pessoa sentir. O que não pode ocorrer é um excesso de ansiedade e de medo. Se ocorrer um excesso, aí já pode ser uma doença. A pessoa já adoece, né? Então a ansiedade e o medo todos nós sentimos, mas tem que ser numa medida. Se passar muito, né, o excesso causa sofrimento, causa dor, né? Causa vários problemas de saúde, ok? Estou dizendo aqui que é normal, tá? Mas não em excesso. Segundo ponto que eu destaquei é que nós devemos se preocupar com o que deve se preocupar. Se preocupe com o que deve se preocupar. Isso evita o sofrimento antecipado. Se preocupe com o que deve se preocupar. Numa situação adversa com inúmeras possibilidades de desdobramento, é normal tomar conta, né, e antecipar as dificuldades que ainda podem vir. O Josué praticamente fez um estágio com Moisés. Ele conheceu muito bem o povo, né, e foi praticamente uma preparação para ele para o que ia vir mais à frente, né? Ele foi um estagiário de Moisés. Próximo ponto, né? Deus garante a Josué o que ele fará. Se os irmãos perceberem nos versículos 1 e 2, Deus reafirma a morte de Moisés e a missão que Josué vai ter pela frente. Já nos versículos 3, 4 e 5, Deus vai mostrando o que iria fazer através de Josué e que nunca iria desampará-lo. Ele deixa bem claro isso, estaria sempre, sempre ali com ele. Então, o que Deus está dando a Josué é uma âncora. E essa âncora ele dá a nós também, irmãos. A qualquer momento que precisarmos dele, nós podemos agarrá-lo. Ele deu a âncora a Moisés e ele nos dá essa âncora até hoje, irmãos. O que vier, a todo momento, nós podemos nos agarrar no Senhor. O que Deus queria, né? Vou destacar, no caso, mais um pontinho, né? Deus mostra a Josué qual deve ser sua postura e o que ele deve fazer. Atente-se nos versículos 7, 8 e 9, irmãos. A advertência de que o momento demandava coragem é repetida 3 vezes. O que Deus queria de Josué é que ele tivesse uma postura de coragem. Agora, o que é coragem, né? Coragem é o que nos mantém ativos. É a ação. Muitas vezes, nós confundimos um pouco essa questão de coragem com medo. Nós podemos ter coragem, sermos ativos mesmo estando com medo. O medo, irmãos, ele nos faz nos proteger e nos preservar. E a coragem é a atitude, é a ação.
Então nós podemos muito bem agir com coragem e tendo medo. Isso é normal. Mas como eu disse, irmãos, sem medo, sem excesso, né? E assim eu termino a lição, né, de hoje. Quero dar umas palavras finais, né? Que talvez, irmãos, nós podemos pensar que nunca faremos algo grandioso como Josué fez, né? E as nossas preocupações não seria dada da mesma atenção. Mas isso não faz a menor diferença. Essas palavras que nós lemos hoje, ela deve fazer sentido para a nossa vida também. Todos nós temos uma missão. Nós precisamos agarrar essa missão com vontade e ir em frente, seguir em frente. Nós precisamos confiar cada dia no Senhor, irmão. Confirmar nas promessas do Senhor. Confie. O amor de Deus não falha. Precisamos continuar meditando na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: medite de dia e de noite. É a palavra de Deus que nos orienta. E por fim, quero deixar um versículo para os irmãos, né, que nós lemos, o último versículo. Versículo maravilhoso que nos dá força para continuar vivendo aí esses tempos difíceis, né? Para muitas pessoas, né, já passou, já estão seguindo sua vida normal, mas não, irmãos, nós ainda estamos aí em tempos de pandemia, vivendo essa quarentena, né? Muitas pessoas têm adoecido por conta disso. Muitas pessoas estão com ansiedade exagerada, né, chegando a se tornar um transtorno, problemas de saúde por conta disso. Muitas estão com medo também exagerado. Mas olha o que a palavra de Deus diz para nós nesta manhã. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é conosco, irmãos. Um beijão a todos, um forte abraço e que Deus nos abençoe.